Olá, meu oitavo ano. Tudo bem, meus amores? Cãezinhos da titia. Titia tá morrendo de saudade de vocês. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, para que assim que a gente volte às nossas aulas normais, a gente possa se encontrar com saúde, todo mundo muito bem, né? Meus lindos, hoje nós vamos falar sobre o nosso segundo assunto da nossa apostila, que é sobre pontuação. A nossa aulinha hoje já é mais um pouquinho mais objetiva, mais rapidinha, né? Porque nós não vamos trabalhar todos os acentos, todas as pontuações. Nós vamos fazer isso dividido de duas partes, porque a outra parte de pontuação já vem no teu material de terceira e quarta avaliação, tá bom? Então vamos à nossa aula de hoje. Pegue o seu material, sua apostila, suas canetas, para que a gente possa anotar e a gente possa aproveitar da melhor forma a nossa aula, tá bom? Beijo grande, beijo! Nós vamos falar sobre pontuações. De acordo com o seu slide, está dizendo que são recursos prosódicos que conferem às orações ritmo, entonação e pausa, bem como indicam limites sintáticos e unidades de sentido. Então, o que é isso, meu bem? É o ramo ou recurso da ortografia. A gente precisa deixar isso bem claro, tá? Que vai permitir o quê? Exclusivamente expressar na língua escrita as características da língua falada. É importante que eu, enquanto falante, saiba exatamente como colocar isso no papel para que a outra pessoa que tenha contato com o meu texto saiba entender sem grandes problemas o que eu quero expressar. Tudo bem? Então, vai ser a parte de quê? De todas essas características da língua falada, sistematizado dentro da minha escrita. Então, nós temos as nossas pontuações que são mais conhecidas como vírgula, exclamação e interrogação, né? Algumas que nós não vamos ver agora sobre a questão das reticências. Ponto e vírgula nós vamos ver sobre aspas, vamos ver esses inúmeros aí assuntos dividido em duas partes, tá? Como eu bem disse, também esse material, esse assunto vai voltar lá na frente no nosso material de terceiro e quarto bimestre, porque a gente vai precisar retomar esse conhecimento aí e colocar ele mais em prática, e eu espero de coração que nós já estejamos na escola presencialmente, para que a gente realmente possa ter esse contato mais próximo, tá bom? Então vamos lá para nossa aula de hoje. E antes da gente falar sobre a questão da importância da gente saber os pontos de pontuação, a gente pode se perguntar, mas para que a gente realmente precisa saber, né? Pontuar um texto. Meus amores, aqui vai servir como uma espécie de sinalização mesmo, para organizar, para guiar o texto que vai ser lido. É como se fosse num trânsito, por exemplo. Os sinais vão apontar para você onde deve haver ou não as pausas, o que chama atenção, né? E um texto mal pontuado, ele se torna muito complicado, inacessível de fato. Porque na pontuação você não vai aprender apenas a pontuar o seu texto, mas dar as devidas entonações e entender, compreender e adequar cada um deles nas mais variadas formações textuais, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós temos o ponto final. O ponto final diz o seguinte: assinala o final do período simples ou composto ou de um parágrafo. Através do profeta Oséias, o Senhor diz que causa de seu povo está sendo destruído é a falta do seu conhecimento. Então aqui ele dá um ponto final de fato, logo após nessa frase, porque ele vai representar a pausa máxima dessa voz, certo? Então, ele vai fechar aí um período, ele vai fechar um pensamento mesmo. Por exemplo, outro exemplo. Façam o favor de prestar atenção naquilo que irei falar. Ponto. Fechei. Eu falei o que eu queria, o que eu pretendia, e depois pontuei. Mas esse pontinho também eu posso ter em abreviaturas. Por exemplo, senhor, companhia, que vem sempre depois do pontinho. É muito simples. O ponto final mesmo, ele vai representar essa pausa máxima que eu falei para vocês, que é diferente do ponto e vírgula ou ponto e seguida, né? Que vai continuar falando sobre o assunto, mas de uma forma complementar. Aí abaixo dele, nós temos aí
ponto de interrogação. Ok? E o ponto de interrogação, segundo o teu slide, diz o quê? Emprega-se no final de sentença interrogativa direta. O que é que você quer? Olha a entonação, aluno. Importante. Então, o ponto de interrogação aí vai ser usado ao final de qualquer interrogação direta, ainda que a pergunta não exista uma resposta. E que vai aí, de uma forma bem expressante, vai acontecer a entonação. Eu preciso dar essa entonação que de fato é uma pergunta, tá bom? Então, olha só. Exemplo. Outros exemplos. Onde você comprou este computador? Por que não me avisaram? Fulano, você foi à aula hoje? Né? Existe aí uma entonação a cada finalização de frase. Perfeito. A seguinte. Ponto de exclamação. Então aqui diz, usa-se nos enunciados de entonação exclamativa. Exemplo, mas eu quero algo em troca. Então olha só, é diferente aí do meu ponto de interrogação. O ponto de exclamação, ele vai ser utilizado após as interjeições. Frases exclamativas, imperativas, lembra? Aquelas lá imperativas que dão ordem, um pedido. Pode exprimir uma surpresa, um espanto, um susto, uma indignação, uma piedade, uma ordem, enfim. Possui uma entonação também. Exemplo. Como é que tá lá o exemplo do nosso slide? Mas eu quero algo em troca. Então, outros exemplos poderiam ser, por exemplo, como as mulheres são lindas. Pare, por favor. Ah, que pena que ele não veio, né? Então, a exclamação vai substituir o uso aí da vírgula, como se fosse um invocativo, né? Ana, venha até aqui. Então, eu vou exclamar, Ana. Que aí entraria uma vírgula, por exemplo, que a gente vai ver mais à frente, mas tranquilamente eu colocar no lugar da vírgula, depois do vocativo eu coloco um ponto de exclamação. Venha até aqui, ponto de exclamação de novo, porque é uma frase também o quê? Imperativa. Tranquilo? Beleza. 2 pontos. Antes de uma citação. Olha o exemplo. Vejamos o que nos diz Marx. Se a aparência e a essência das coisas coincidissem, a ciência seria desnecessária. Então, vejamos o que nos diz Marx. Olha só. O que diz Marx? Depois dos 2 pontos, aí vem aí precedido o que ele falou anteriormente. Tranquilo? Antes da enumeração de uma série de itens, é interessante expor essas 2 propostas. Quais são as propostas? A venda da empresa e o empréstimo de capital. Muito tranquilo aí esse assunto, né? Esses 2 pontinhos aí tranquilamente. Então, eu vou utilizar os 2 pontos não somente antes de uma citação, porque lembra que citação, já falei isso para vocês em sala e vou falar um pouco mais lá para frente, que tem aí parecido com a aspas, né? Mas a gente vai falar isso mais especificamente lá para frente. Tranquilo, tranquilo. Aí eu tenho os 2 pontos, já precedido daí o que ele falou e coloquei entre aspas, que nós vamos falar um pouco mais à frente. E a numeração, quando eu vou falar de itens, sejam quais sejam, eu vou precisar colocar 2 pontos e logo após apresentar quais são esses itens, tá bom? Diz aí que a vírgula é um sinal de pontuação que exerce 3 funções básicas. Marca as pausas e as inflexões da voz na leitura, enfatiza ou separa expressões e impede qualquer ambiguidade. Aí nós precisamos lembrar sobre aquela primeira informação que nós temos sobre a vírgula, que são as pausas, né? Algo bem prático quando você pega um texto que você começa desembastado a ler porque não há nenhuma vírgula, aquilo impossibilita você de ter a compreensão daquilo que você está lendo. Tudo bem? Então, olha só. Então, aqui diz, para separar ou intercalar adjunto adverbial. Vamos lá conversar um por um desses aí. Para separar, aposto. Lembra? Aposto é a explicação. Lembra? É tudo aquilo que vai especificar na minha oração. A Ararajuba. Quem é a Ararajuba?
uma das aves mais belas da natureza, possui uma plumagem muito colorida. Então aí, ó, o meu aposto é exatamente essa minha explicação sobre quem era a ararajuba. Então eu vou precisar fazer o engavetamento, que eu até uma vez falei isso para vocês em sala. O engavetamento vai possibilitar você, quando você retira toda essa expressão que está entre vírgulas, que não comprometa o sentido do entendimento. A ararajuba possui uma plumagem muito colorida, certo? O engavetamento dessas duas vírgulas aí, elas são extremamente necessárias e obrigatórias, porque não pode separar o quê? O aposto. Perfeito. Para separar vocativo, opa, o que é vocativo? É aquele que eu chamo, que eu clamo, né? Que eu tenho aí dentro da minha frase um chamamento. Por favor, garçom, embrulhe a comida que restou. Aí eu tenho aí quem como vocativo? O garçom. Então eu preciso colocar o meu garçom aí com vírgulas. Para separar a localidade das datas, por exemplo. Opa, voltando lá naquele assunto da época da tia Raimundinha, né? Mosqueiro, 27 de novembro de 2018. Eu preciso separar a localidade quando eu for especificar questão de data, aluno. Aí eu coloquei uma observação. Segundo as normas gramaticais, não se pode separar por vírgula outro sinal de pontuação o sujeito do respectivo verbo. Eu coloquei um exemplo para vocês, logo depois, para a gente dar aí mais uma esclarecida sobre a questão da vírgula. Vamos lá. Então, olha aí. Nesse exemplo sobre a vírgula, nós temos 1 e 2. Não separa sujeito do verbo, tá? Então, nós temos a frase eu irei muito bem na prova. Eu preciso saber quem é o meu sujeito. Então, pergunta para o verbo. Irei muito bem na prova. Quem irá muito bem na prova? Eu. Então, eu aí é o quê? Sujeito. Perfeito. Irei, meus amores, é verbo. É por esse motivo que não pode haver a vírgula entre o eu e o irei, porque eu tenho sujeito e depois eu tenho um verbo e não se separa de forma alguma aí. Estou mantendo o foco nesta reta final. Assim como está errado fazer aí a divisão entre estou, entre o verbo, o sujeito e o verbo, depois do verbo também estaria errado, porque o foco nesta reta final faz parte do sentido de mantendo. Então, eu não posso aí ter essa quebra de sentido, ok? O 2 é muito simples, foi aquilo que eu acabei de falar para vocês sobre assinalar o vocativo. Posso ajudar, vírgula, senhor. O senhor é aquilo que eu evoco, que eu clamo, que eu chamo, certo? Então, na minha frase, eu posso ajudar, vírgula, senhor. Senhor é meu vocativo, então precisa sim da presença de vírgula. Mas também o senhor pode vir no início e pode vir no meio. Não vai fazer diferença. Após o vocativo, eu preciso assinalar com a vírgula. Então, o próximo. Senhor, vírgula, posso ajudar? Ou posso, vírgula, senhor, vírgula, ajudar? Porque eu preciso o quê? Deixar aí em enfático a questão do meu vocativo. Tudo bem, amores? Vamos para o próximo slide. Ponto e vírgula. Segundo o teu slide, diz para separar numa série elementos que já estão anteriormente separados por vírgula. Exemplo, vieram para o encontro. Ana, coordenadora, Brenda, supervisora, Fernando, secretário, Camila, representante comercial. Então, entendam, meus amores, aqui ela vai separar itens enumerados em lista. Por exemplo, aqui no exemplo, diz que vieram para o encontro a Ana, a Brenda, o Fernando e a Camila. Porém, ele especifica aí quem é a Ana, quem é a Brenda, quem é o Fernando e quem é a Camila. A mesma coisa seria se fosse listar aí, por exemplo, requisitos de um material. Por exemplo, foi solicitado o seguinte material, 2 pontos. Papel, cartolina, réguas, lápis, canetas, borrachas, todos esses materiais, após a palavra vem ponto e vírgula. Entenderam?
bem como explicações ou instruções divididas em itens. Então lá seriam as pessoas e aqui seriam materiais. Então eu posso colocar os 2 pontos e logo após, nesse caso aí, como é uma lista, eu não vou colocar vírgula. Eu vou colocar ponto e vírgula, porque ele vai separar os itens na lista. Tudo bem? Perfeito. Então olha só. Por aqui, nessa aula de hoje, nós vamos finalizar com ponto e vírgula. E vem aí, mais pra frente, sobre a questão de reticências, travessão, tudo bem? As outras pontuações que também faltaram e que vão ser importantes para você, principalmente pela questão da nossa redação, tá certo? Fiquem com Deus, bons estudos, fiquem na paz, se cuidem e cuidem de quem vocês amam. E logo, logo nós estaremos juntos outra vez, tá? Beijo, até a próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.